Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cleijane e na aula de hoje nós iremos falar sobre potenciais padrão e eletrodo de hidrogênio, tá? Então vamos lá, ó, ainda no módulo 8, né, capítulo 22, sobre pilhas e baterias, tá? Hoje nós iremos falar sobre os potenciais padrão. E aí, observe, meninos, só para a gente revisar. Na aula anterior, nós falamos aí que a eletroquímica é a parte, né, a área da química que estuda as reações que envolvem a transferência de elétrons e a interconvenção de energia química e energia elétrica. Então, observe, nós temos aí dois processos que envolvem aí a eletroquímica. Por exemplo, o processo espontâneo, que é quando eu tenho energia química, ó, sendo transformada em energia elétrica. Esse processo é espontâneo e ele chama de pilhas, tá? E quando eu tenho um processo inverso, quando eu tenho energia elétrica transformando-se em energia química, eu tenho aí um processo não espontâneo, tá? E ele é caracterizado por eletrólise, que nós vamos estudar aí mais na frente, ok? Então, observe, no primeiro momento, nós estamos aí estudando, introduzindo a parte de pilhas e baterias. E para a gente entender as pilhas e baterias, como ocorre, né, como ocorre o funcionamento de uma pilha, de uma bateria, é importante a gente conhecer as reações de oxirredução, que nós falamos na aula anterior, tá? Então, lembre-se, reações de oxirredução são as reações que ocorrem de forma espontânea, onde eu tenho átomos que perdem, né, espécies químicas que perdem ou ganham ou estão ganhando elétron, e isso ocorre simultaneamente, tá? Então, veja, nas reações de oxirredução, eu tenho a oxidação, tá? E a oxidação, ela é caracterizada por perda de elétrons, aumento do NOx, né? Se o átomo, a espécie química, ela perde elétrons, significa dizer que o NOx dela começa a aumentar, tá? Lembre que elétrons é carga negativa. Se o átomo ou uma determinada espécie química está perdendo elétrons, significa dizer que o NOx dela começa a aumentar, tá? Então, vai ficando positivo. E a espécie química que sofre a oxidação, ele é um agente redutor. Por quê? Porque ele causa a redução em alguém. Se ele está perdendo elétrons, é porque tem alguém o quê? Ganhando esses elétrons. Então, ele causa a redução na outra espécie, ok? Uma redução é caracterizada por espécies químicas que ganham elétrons, e esse ganho de elétrons vai implicar em quê? Na diminuição do NOx. Consequentemente, essa espécie será o que? O agente oxidante. Ele causa a oxidação. Ele faz com que a outra espécie química perca esses elétrons para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa ganhar. Então, as reações de oxirredução, ela vai envolver aí semi-reações, onde eu tenho uma semi-reação, é a de oxidação, e a outra semi-reação vai ser a de redução. O resultado, né, a soma dessas duas semi-reações, vai dar o que a gente chama de reação global, tá? Então, lembre-se, eu vou analisar sempre dos reagentes para os produtos. Depois que eu faço isso, eu tenho que levar em consideração o balanceamento químico, porque lembre-se, se uma espécie química está perdendo 2 elétrons, a outra tem que estar ganhando esses 2 elétrons. Então, a reação ela precisa estar balanceada corretamente, tá? Então, vamos lá. Nós vimos aí, nesses processos de oxirredução, a formação das pilhas, tá? E uma das pilhas que nós falamos na aula anterior foi a pilha de Daniel. Daniel, ele pensou aí em uma pilha, onde ele usou aí 2 eletrodos, né, sólidos, né? Então, ele usou aqui um metal e aqui um outro metal, e o metal de zinco e o outro foi o metal de cobre, tá? 2 metais diferentes. Esses metais diferentes, né? Ele colocou esses 2 metais imerso aí em soluções aquosas, tá? E aqui ele usou
a solução de sulfato de zinco, enquanto aqui ele usou a sulfato de cobre. Ligou esses eletrodos, ó, através de um fio condutor, tá? Colocou aqui uma lâmpadazinha para verificar a passagem da corrente elétrica. E aqui embaixo, ó, ele colocou uma solução também iônica que ele chamou de ponte salina. Então, observe que se a gente pensar aqui, né, a gente tem aqui um circuito fechado, onde é possível verificar a passagem de corrente elétrica. E aí, o que foi que Daniel ele percebeu? Ele percebeu que a corrente fluía do eletrodo de menor potencial para o eletrodo de maior potencial. Ou seja, o eletrodo de menor potencial, ele chamou de ânodo. E é aqui, ó, que ele percebeu que ocorria a oxidação. Ou seja, era esse metal aqui, no caso o zinco, ele perdia elétrons. Então, os elétrons, ele fluía do menor, ó, para o maior potencial, tá? Então, o de maior potencial, né, que é o polo positivo, aqui polo negativo, ele chamou de cátodo, e aqui, ó, o cátodo é onde esse metal aqui está o quê? Está recebendo elétron, então ele disse que aqui sofreu o processo de redução. Então, vamos lembrar, ânodo é o polo negativo, tá? Onde ocorre a oxidação. Significa dizer que aqui eu tenho um menor potencial. O cátodo é aquele eletrodo onde os elétrons chegam. E, dessa forma, eu tenho aqui uma carga positiva e é onde sofre a redução, tá? Então, observe, o que foi que observou? Observou que à medida que a solução ia lá ocorrendo, começou a observar que, ó, a placa de zinco, ela ia diminuindo à medida que a placa de cobre ia fazendo o quê? Ia aumentando, tá? Então, isso significa, ó, que a concentração dos elétrons, né, ia formando aqui Z2+, né? A solução, ela ia ficando mais concentrada, enquanto a solução de cobre ia ficando mais diluída. Por quê? Porque os íons que estavam aqui presentes em solução começavam agora a ir para onde? Para a placa, aumentando essa placa, né, de tamanho, fazendo com que ela fique maior, tá? Então, só para a gente lembrar aqui. Aí, veja, professora, então, a corrente elétrica, né, como eu estou aqui falando, ela flui de um eletrodo de menor potencial para o maior potencial, ou seja, de um eletrodo mais reativo para um menos reativo. Isso. Então, veja, é isso que trata o que a gente chama de potencial padrão de redução. Veja, potencial de redução. Quando eu falo de potência, né? Potencial de redução, a gente sabe que é ganho de elétrons. Então, eu estou falando dos eletrodos que têm uma maior tendência ao quê? A receber os elétrons. Ele tem um maior potencial redutor, ele tem uma maior tendência a ganhar elétrons e que é o quê? Perder. Então, veja, o potencial padrão de redução, ele vai nos dar informações como, por exemplo, qual é a espécie química que tem uma maior tendência de ser reduzida e, portanto, de receber elétrons. O potencial padrão de redução vai me informar, tá? Quando eu pego lá as semi-reações, qual é a espécie química que tem uma maior tendência a receber elétrons e qual é a espécie química que tem uma maior tendência ao quê? Perder elétrons. Então, observe aqui, os metais, tá? Que fazem parte de uma reação de oxirredução, eles têm uma tendência a ceder ou receber elétrons. Todos os metais, né, eles buscam aí a estabilidade e eles têm uma tendência a perder elétrons, ok? Mas aí, veja, essa tendência, no caso, essa tendência aí de um metal ela ceder ou receber elétrons, é determinada pelo que a gente chama de potencial de eletrodo. E o potencial de eletrodo, ele é caracterizado, é identificado pela letrinha E maiúscula, tá? Que é medido em volts. Letrinha V, ok? Aí, veja, qual foi o potencial padrão eletrodo de hidrogênio? Veja, para a gente medir
a força eletromatriz, que a gente chama de FEM, ou DDP, né, diferença de potencial, ou variação, né, do eletrodo de uma determinada pilha, foi necessário aí estabelecer algumas convenções, tá? Como o valor de temperatura, ó, concentração da solução aquosa e escolheu o hidrogênio como eletrodo referencial. Então, observe, para ser verificado esses elementos aí da tabela periódica, os metais, para verificar os valores, os potenciais padrão dele, foi utilizado aí um padrão, tá? Foi utilizado um padrão para poder verificar esses valores. Então, todos os potenciais padrão, né, dos metais, eles são tabelados, eles foram medidos em laboratório, utilizando aí como padrão o hidrogênio. E aí, ó, esses experimentos, esses testes, eles foram realizados sobre condições padrão, onde as condições padrão foram utilizada aí a temperatura de 25 graus Celsius, tá? A concentração da solução foi 1 mol por litro e a pressão foi de 1 atm. Então, quando a gente fala em condições padrão, eu estou falando das condições na qual ocorreu aí esses experimentos. A temperatura de 25 graus, a concentração de 1 atm e a pressão de a concentração de 1 mol por litro e a pressão de 1 atm, tá? E aí, ó, foi pegou aí o hidrogênio. O hidrogênio para poder usar ele como referência, que é o que a gente chama de padrão, tá? E aí, ó, o hidrogênio, né, o gás H2, né, ele vai, ó, substância simples, né, para mais um, tá? Então, ele sofre aqui uma redução, tá? Tá vendo, ó? De 0 para menos 1, veja, de 0 para menos 1, o NOx faz o quê? O NOx diminui. Se o NOx diminui, então significa dizer que está sofrendo uma redução. Então, foi utilizado os valores de redução, foram calculados para todos os elementos, para os elementos metálicos, tá? Só o potencial de redução. Então, ele verificou que o potencial de redução desse eletrodo era de 0,00 volts. Pronto. A partir daí, observe, foi feito outros experimentos, né, utilizando ele como padrão, e chegou aí aos valores de vários outros eletrodos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na tabela. Mas observe, esse potencial, né, esse potencial de redução, em geral, ele é medido, ó, como eu falei para vocês, a 1 atm, a uma temperatura de 25 graus e uma solução de 1 mol por litro, condição padrão. Sendo assim, nessas condições, chamado de potencial normal do eletrodo, ó, letrinha E, tá? Esse potencial ele é medido tomando-se como referencial um eletrodo de hidrogênio, que tem a ele atribuído o potencial, ó, 0,00 volts. Então, observe. Significa dizer, meninos, ó, quanto maior o potencial de oxidação, eu estou dizendo que maior é a tendência daquela espécie, né? Ou daquele metal em fazer o quê? Em ceder elétrons. Se ele cede elétrons, ele sofre o quê? Uma oxidação. Agora, se o potencial de redução, ó, se o potencial de redução, quanto maior a tendência do potencial de redução, maior significa dizer a tendência que aquele metal tem de que ganhar elétrons. Se ele ganha elétrons, ele sofre uma redução, tá? Então, notem isso. A partir daí, existe uma tabelinha, né, que vai identificar, mostrar para a gente os valores dos potenciais de redução de alguns metais aqui, tá? Os mais importantes. Então, observe, potencial padrão de um eletrodo. Quanto mais positivo, veja, meninos, quanto mais positivo for o potencial padrão de uma espécie química, maior será a sua tendência de sofrer redução, ou seja, de receber elétrons, tá? Quanto mais positivo for o potencial padrão de redução, no caso, né, não coloquei aqui, mas de redução, tá? Maior é a tendência desse metal, dessa espécie química, sofrer redução, ou seja, maior a tendência dele receber elétrons. É mais fácil ele receber do que ele perder,
tá? Então, aqui existe uma tabela, né, de potenciais padrão de redução, ok? Então, veja, observe que todos os valores, ó, eu tenho um lítio mais 1, veja, se mais 1, né, significa que ele ganhou. Oxidação, lembre que a reação de oxidação, a quantidade de elétrons, ó, cedidas, né, ou perdidas, vai estar depois aqui nos produtos, tá? Então, observe que todos os elétrons, ó, aqui, eles estão antes da seta. Então, significa dizer que ele está ganhando elétron. Aí, observe, utilizando como padrão o hidrogênio, esses outros aqui foram verificados experimentalmente, tá? Então, eles observaram, ó, o do lítio, potencial de redução menos 0,3, 3, né? Do magnésio, menos 2,37. Então, quando a gente, para que essa tabela? Para mim poder comparar. Se eu pego essas duas semi-reações aqui, eu pergunto a vocês, qual da espécies químicas, lítio ou magnésio, qual é o que tem uma tendência a perder elétrons? Ou seja, qual é o que tem a maior tendência a oxidar? Aquele que tiver um menor valor de quê? Do potencial do eletrodo de redução, tá? Então, nesse caso aqui, o lítio, quando eu comparo aqui, ó, se eu pegasse essas duas semi-reações, o lítio aqui, ele ia sofrer o quê? A oxidação, e o magnésio, ele ia sofrer o quê? A redução. Por quê, professora? Porque o magnésio, ó, o potencial de redução dele é maior do que o do lítio, tá? Lembre-se, sinais negativos, quanto mais distante de zero, né, menor o valor, tá? Então, observe. Então, esses potenciais padrão, ele é utilizado para a gente, em uma semi-reação, para a gente verificar qual é a espécie química que está sofrendo a oxidação e qual é a espécie química que está sofrendo a redução, sem precisar fazer o número de NOx, tá? Sem precisar fazer toda aquela historinha de verificar utilizando o NOx de cada espécie química. Então, se ele te dá o potencial padrão do eletrodo, você já pode ir direto. Você só é confirmar o valor e observar, ó, quanto maior o potencial de redução, maior a tendência daquela espécie ganhar elétrons. Ou seja, maior a tendência dele sofrer uma redução. Então, aqui, ó, existe uma ordem crescente de potencial padrão de redução. E se fosse o potencial padrão de oxirredução? Seria o inverso, tá? Então, por exemplo, aqui no lítio, o potencial padrão de redução dele é menos 3, né? E o potencial padrão de oxidação seria o inverso, seria, ó, mais 3,05 volts, tá? O potencial padrão do cobre, aqui, ó, o potencial padrão do cobre de redução é mais 0,34. E se fosse o de oxidação? Seria o inverso. Aqui ele não está positivo, o de oxidação seria quanto? Menos 0,34 volts, tá? Aí veja, como é que a gente faz o cálculo da DDP de uma pilha, da diferença de potencial de uma pilha. Veja, para que haja corrente elétrica, né, precisa acontecer o quê? Precisa ter uma diferença de potencial. A corrente ela vai fluir do menor para o maior, e é por isso que a lâmpadazinha acende, tá? Então, observe, na pilha de Daniel, o zinco, ele apresenta um menor potencial de redução quando comparado com o cobre, por isso que ele sofre a oxidação. Por isso que os elétrons vai fluir dele e vai para o cobre, né? Fazendo com que haja aí o quê? Uma diferença de potencial, presença de corrente elétrica, tá? Se fosse eletrodos iguais, ia ter uma diferença de potencial? Não, porque são os mesmos eletrodos, tá? Os mesmos potenciais. Então, lembre-se, pilhas, reações de oxirredução. Uma espécie tem que estar perdendo enquanto a outra tem que estar ganhando, tá? Aí veja, a diferença de potencial, ela depende de dois fatores. Primeiro, a natureza da reação, né, na pilha. Segundo, a concentração das espécies que participam da reação, tá? Então, vejam, a diferença de potencial, ela pode ser de três formas. Aí, observe, eu posso calcular utilizando essas três formulazinhas. A diferença de potencial é igual a
o eletrodo de redução que apresenta um maior valor menos o eletrodo de redução menor valor. Uma outra forma, ó, a diferença de potencial é igual ao eletrodo oxidante, e aí se ele está lhe fornecendo o redutor, é só inverter o valor, né, como eu mostrei, mais o eletrodo de redução. Eu identifico quais são, a partir dos valores, quem é que está sofrendo a oxidação e a redução e coloco na fórmula. E eu posso também usar aqui, ó, diferença de potencial é igual ao eletrodo que está oxidando, né, maior, menos o eletrodo de oxidação menor, tá? Lembre-se, se o ΔE, né, a variação aqui, a diferença de potencial, ela for maior, a variação de potencial do eletrodo for maior que zero, significa dizer que o processo ele é espontâneo. E se o processo é espontâneo, a gente pode dizer que está ocorrendo aí, ó, uma reação de oxirredução, tá? Está ocorrendo a reação de oxirredução, ou seja, pilhas, ok? Aí, observe aqui um exemplo. Para as pilhas de Daniel, os potenciais são, aí observe, ó, aquele exemplo que eu dei lá, né, o modelinho. Então, eu tenho um eletrodo aqui e um eletrodo aqui. Tá, os dois, ó, os elétrons estão tudo antes da seta, então significa dizer que ele está sofrendo redução. Mas aí eu vou observar quais são os valores de redução. Veja, do zinco é menos 0,76 volts, o do cobre mais 0,34. Aí eu vou verificar quem é que está sofrendo oxidação e redução. Quanto maior o eletrodo de redução, maior a tendência, ó, de quê? De receber elétrons. Então, observe, quem é que está sofrendo a redução? Quem tem o maior potencial. Então, aqui está sofrendo uma redução. Quem é que está sofrendo a oxidação? Quem tem o menor. Então, aqui, ó, oxidação. A partir daí, a gente pode calcular, colocar na fórmula. Observe que eu fiz utilizando os três métodos aqui, utilizando as três formas para que vocês possam entender. Ó, se eu utilizar aqui o eletrodo redução maior menos o menor, é o que eu gosto mais, tá? Então, eu uso aqui, ó, quem é o maior valor, né? Mais 0,34 menos quem é o menor valor, tá aqui. DDP é igual, ó, menos por menos mais, né? Então, 0,34 mais 0,76, 1,10 volts. Significa dizer, ó, que o processo ele é o quê? Espontâneo, não é isso? O processo ele é espontâneo, ó. Por quê? Porque o ΔE foi maior do que zero, tá? Utilizando aqui, ó, eletrodo de oxidação maior menos o eletrodo de oxidação menor. Lembre-se, se eu quisesse colocar aqui os eletrodos de oxidação, era só inverter o valor, né? Esse daqui ia ficar mais 0,76 e o de oxidação aqui ia ficar quanto? Menos 0,34. Então, nós temos, ó, mais 0,76 menos 0,34, né? Menos por menos mais daria o mesmo valor. E quem está sofrendo oxidação mais o redutor, é só a gente observar, ó, o eletrodo, se for oxidação, sinal positivo, então mais 0,76 mais quem é o eletrodo de redução, mais 0,34. Então, tá aqui também, dá no mesmo, tá? A minha dica é, eu prefiro usar esse daqui, essa forma. O eletrodo de redução maior menos o menor, tá? Então, veja, vamos aqui, ó, a um exemplo, rapidinho. O valor do ΔE para a célula representada pela equação, tá aqui, né? Conhecendo-se os potenciais padrão de redução, ele está me dando os potenciais. Qual é o potencial, né, da pilha? É isso que ele quer saber. Veja, meninos, se eles estão me dando aqui o potencial, eu preciso fazer aquela historinha do número de Knox? Não preciso. Ó, observe que aqui está mais um, sólido vai para zero. Então, vou fazer só para vocês verem. Ó, eu não precisaria fazer isso. Por quê? Porque eu tenho os potenciais. Mas, vamos supor,
Se eu não tivesse, eu teria que identificar as espécies que estão oxidando e quem está reduzindo. Então, eu teria que colocar aqui os números de inox. Então, ó, espécie sólida é 0. Então, veja, se está saindo de mais 1 para 0, veja que o inox está o quê? Diminuindo. Então, essa espécie aqui está sofrendo o quê? Redução. Esse daqui está saindo de 0 e está indo para mais 2. Então, observe que o inox está aumentando, então está sofrendo oxidação. Pelos potenciais de oxidação e pelos potenciais de redução aqui, ó, aqui embaixo, observe se não dá no mesmo, ó. Quem é que está sofrendo a oxidação? Só olhando para os potenciais. Veja, ele está me dizendo que o potencial padrão é de redução. Então, quem é que está sofrendo? A redução. Quem tem o maior potencial, então, seria, no caso, esse aqui, ó. Maior potencial, menor potencial, oxidação. Tá vendo? Dá no mesmo. Se te dá os potenciais, você não precisa perder tempo fazendo inox, tá? Agora, se não te dá os potenciais, aí você tem que verificar, ok? Então, como é que a gente faz? Ó, diferença de potencial é igual ao eletrodo, vou botar aqui, de redução maior, menos o eletrodo, ó, de redução menor. A DDP é igual, quem tem o maior potencial de redução maior, 0,80 menos DDP é igual a menos por menos dá mais, DDP é igual a 3,17 volts, tá? Tá aqui. Então, letra A, significa dizer que a reação ela é espontânea e ela vai ocorrer aí reações de oxirredução, formando aí uma pilha, tá? Então, meninos, ó, por hoje é só. Façam aí a atividade da página 40 e 41 do livro de vocês e aguardo vocês no plantão de dúvida, tá certo? Um grande abraço e até mais.